Fala pessoal, professor Bruno aqui, vocês estão no canal Fique Tranquilo e vamos dar início hoje ao nosso curso de Análise Combinatória. Se você não for inscrito no canal e quiser mais aulas como essa, inscreva-se no canal para você ficar por dentro aí das novas aulas, tá? Então, sem enrolação, vamos dar início aí ao nosso vídeo de hoje. Bem pessoal, essa é a nossa primeira aula sobre análise combinatória, tá? E nessa primeira aula nós vamos conversar sobre introdução. Vou fazer uma breve introdução ao assunto, o que a análise combinatória estuda, tá? Vou apresentar para vocês as ferramentas. O que eu chamo de ferramentas? São os princípios básicos da análise combinatória e os agrupamentos, tá? Eu vou te dar uma visão geral do que é análise combinatória. Por quê? Porque normalmente o aluno tem dificuldade em ler a questão e saber o que utilizar, tá? Ele não sabe se é uma questão de arranjo, se é uma questão de combinação, se é uma questão de permutação, tá? Então eu vou te dar uma visão geral para tentar facilitar a sua vida, tá? E depois nas próximas aulas a gente vai aprofundando em cada uma das ferramentas. E ao final eu vou apresentar os pré-requisitos, tá? Os pré-requisitos vão ser o fatorial, que vai aparecer ao longo de toda a matéria, e os anagramas. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos definir o que estuda análise combinatória. Análise combinatória é a parte da matemática que se preocupa em contar as possibilidades. Prestem atenção nisso daqui, ó. Nós vamos desenvolver ferramentas para ajudar a contar as possibilidades. Deixa eu te dar exemplos para você entender o que eu estou querendo dizer. Olha só questões clássicas que aparecem dentro da análise combinatória. Quantas placas de automóveis podem ser formadas? Poxa, nós não vamos sair contando, né? Placa a placa. Nós vamos desenvolver uma ferramenta que vai nos ajudar a responder essa questão, né? Olha outro exemplo clássico. De quantos modos distintos pode ocorrer o resultado de um sorteio da Mega Sena? Nós vamos ter ferramentas que vão nos ajudar a resolver isso daí, tá? Então, a ideia da análise combinatória é a gente desenvolver ferramentas, tá? Para contar as possibilidades. Bacana? Então, agora eu vou te dar uma visão geral das ferramentas que a gente tem. Você vai guardar o seguinte, basicamente são 5 ferramentas. Você tem que ter elas em mente quando você faz a leitura de uma questão de análise combinatória, para você saber qual que você vai usar, tá? Então, vamos lá. Gente, as duas primeiras são os princípios básicos, tá? É o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. E depois vem os agrupamentos mais complexos. Vamos começar aqui, ó. Princípio aditivo. O nome já te ajuda. Aditivo te lembra adição. Então, você vai ter que somar as possibilidades quando for usar o princípio aditivo. E quando que a gente usa o princípio aditivo? Em uma situação que dá a ideia de ou. Sempre que você se deparar com uma situação que traz o ou que dá a ideia de ou, você vai somar as possibilidades, tá? E tem o princípio multiplicativo. O princípio multiplicativo, o nome também te ajuda. Você vai multiplicar as possibilidades. E em que situação que eu devo multiplicar as possibilidades? Em situação de I. O conectivo I representa o princípio multiplicativo. E esse princípio, ele pode aparecer com o nome de princípio fundamental da contagem, tá? Ele é o que a gente mais usa aí ao longo da matéria. Bacana? Nesse momento em que estamos, eu só quero que você vá conhecendo as ferramentas, tá? Nas próximas aulas eu vou trazer exemplos para vocês e as fórmulas, tá? Então, situação que deu a ideia de ou, nós vamos somar. Situação que der a ideia de e, nós vamos multiplicar, beleza? Aí, a terceira ferramenta que você tem que ter em mente é a permutação. O que significa a palavrinha permuta? Permuta significa troca. Então, questões em que a gente tenha troca de posições,
troca de lugares, você vai lembrar imediatamente de permutação. E aí eu vou chamar aqui carinhosamente de troca-troca. Sempre que estiver rolando troca-troca, você leu lá a questão, está rolando troca-troca, você lembra imediatamente de permutação, tá? Ô, gente, nós vamos estudar 4 tipos de permutação. Vamos estudar a permutação simples. O que significa o simples? É quando não tem repetição, não tem objeto repetido, tá? Nós vamos estudar a permutação com repetição, quando tiver objeto repetido. Permutação circular é quando os objetos vão trocar de lugar em círculo, tá? Por exemplo, ao redor de uma mesa, pessoas sentadas ao redor de uma mesa, você quer trocar elas de lugar, vai se encaixar em permutação circular. E vamos estudar também a famosa permutação caótica. Alguns vestibulares cobram permutação caótica, então eu vou ensinar ela para vocês também. A permutação caótica é quando os objetos vão trocar de lugar e eles não podem ocupar o lugar que ocupavam inicialmente, tá? Então tá aí. Permutação, vocês vão guardar o seguinte, troca de lugares, tá? Aí você lembra que existem 4 tipos. Teremos também o arranjo e a combinação. Aí nós vamos conversar sobre os dois aqui simultaneamente para a gente comparar. Gente, o arranjo nós vamos utilizar em situações que a ordem importa. E a combinação nós vamos estudar em situações que a ordem não importa. Tem um macetezinho para te ajudar a lembrar, caso você confunda os dois, tá? Você lembra aqui do comecinho da palavra arranjo? A brincadeira é o seguinte, você pergunta para você mesmo, a ordem importa? Aí você lembra do comecinho. Tá? É no arranjo que a ordem importa, beleza? Quero que vocês já saibam que existem 2 tipos de arranjo. O arranjo simples, que é quando não tem objeto repetido, e o arranjo com repetição, tá? E da mesma maneira para combinação, tá? Existe a combinação simples, que é quando não tem objeto repetido, e existe a combinação com repetição ou combinação completa, que é quando tem objeto repetido, tá? Deixa eu deixar uma coisa clara para vocês. Eu vou ensinar para vocês arranjo e combinação com fórmula, tá? E também vou te ensinar a fazer sem fórmula, com os famosos tracinhos, tá? Vou te ensinar tanto o arranjo quanto a combinação, beleza? E aqui na combinação, esse caso aqui de combinação com repetição, eu vou te ensinar um macetezinho, que é o famoso barra-bola, que você vai conseguir resolver esses casos aí facilmente, tá? Então, nesse momento, tá? A ideia era só te dar uma noção geral do que vem por aí. Nas próximas aulas, nós vamos aprofundar nessas ferramentas aí, e aí você vai entender cada uma delas e conhecer as suas fórmulas e como que você resolve as questões. Beleza? Bem, pessoal, e agora vamos conversar sobre os pré-requisitos. Basicamente, estamos começando a parte dos cálculos agora, tá? Antes da gente aprofundar nas ferramentas, eu preciso que você conheça 2 coisas. Primeiro, fatorial, vou te apresentar ele e vou te ensinar a fazer cálculos com ele, tá? E o segundo pré-requisito são os anagramas, que também vão aparecer ao longo de toda a matéria, tá? Então vamos dar início. Gente, fatorial, o símbolo de fatorial é o ponto de exclamação. Vou colocar aqui para vocês, ó. O símbolo é o ponto de exclamação. O que é o fatorial? Em análise combinatória, é muito comum que a gente tenha que multiplicar números naturais consecutivos. Por exemplo, algo assim, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai ser muito frequente na matéria. Então, para simplificar isso daí, os matemáticos criaram o fatorial, tá? Então, por exemplo, fatorial de 3. Como é que a gente vai resolver isso? Você vai partir do número que está aqui, ó, que no caso é o 3, e aí você vai multiplicando, sempre subtraindo 1. Subtrai 1 do 3, dá 2. Então, o próximo número aqui é o 2. Subtrai 1 do 2 agora, vai dar 1. Então, o último número aqui é 1. E a gente desenvolve até chegar no número 1, tá?
Então, ficou 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6, né? Então, o fatorial de 3 vale 6. Agora, uma observação. Aqui eu fui até o número 1, né? Se você parasse em algum número antes do 1, você ia ter que segurar o fatorial nesse último número. Por exemplo, se você fosse até o 2, 3 vezes 2, aí você deixava o fatorial no 2. Quando você vai até o 1, o fatorial desaparece. Se você parar em qualquer número antes do 1, você deixa o fatorial no número que você parar. Beleza? Ô, gente, letra B. Agora a gente tem uma razão, né? Tem uma divisão. Aí não tem necessidade de você desenvolver os dois números todos. Você vai desenvolver o número maior até chegar no menor para poder simplificar. Então eu vou desenvolver o 5 até o 3. Vai ficar assim, ó. 5 vezes 4 vezes 3. Perceba que como eu vou parar no 3, eu vou segurar o fatorial no 3. Sobre o fatorial de 3. Aí nota que como é multiplicação e divisão, eu posso simplificar, né? Vou simplificar o fatorial de 3 com o fatorial de 3. Aí agora você só resolve a continha que sobrou. 5 vezes 4 dá 20. Tá lá. Mais um exemplo, letra C. Isso aqui vai ser muito comum nas fórmulas de combinação, tá? Você tem que saber resolver uma continha como essa. O que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso levar o 8 até o 6. Ah, professor, podia levar até o 2? Podia, só que a conta fica mais longa, né? Então você leva o 8 até o mais próximo aqui de baixo, que é o 6, para você poder simplificar. Então vai ficar assim, ó. 8 vezes 7 vezes o fatorial de 6, ó. E embaixo, repete o fatorial de 6. E o fatorial de 2, você desenvolve ele. 2 vezes 1. Tá lá. Aí simplifica, ó. Fatorial de 6 com fatorial de 6. E posso simplificar o 8 por 2, não. 8 dividido por 2, 4. Bacana, aí em cima ficou 4 vezes 7, que é 28, dividido por 1, dá 28. Agora, na letra D, a gente tem soma, tá vendo? Como é que a gente faz normalmente quando tem soma? Aqui nesse caso, você teria duas opções. Você pode separar em duas frações, coloca fatorial de 10 sobre fatorial de 8, mais fatorial de 9 sobre fatorial de 8. Ou você faz fator comum em evidência. Vou fazer por fator comum em evidência, porque em muitas questões você vai ter que fazer isso, tá? Vou desenvolver o 10 até o 8 e vou desenvolver o 9 até o 8. E depois coloco o fatorial de 8 em evidência. Então vai ficar assim, ó, 10 vezes 9 vezes o fatorial de 8. E aqui, 9 vezes o fatorial de 8. Tudo isso sobre o fatorial de 8. Aí agora, vamos colocar em evidência. Você pode pôr o 9 vezes fatorial de 8 em evidência. Note que as duas parcelas têm o 9 vezes o fatorial de 8. Ou você pode colocar só o fatorial de 8 em evidência. Aí fica a seu critério, tá? Eu vou colocar o 9 vezes o fatorial de 8 em evidência. Aí você pega a primeira parcela, divide por isso aqui, ó. 10 vezes 9 vezes o fatorial de 8, dividido por 9 vezes o fatorial de 8. Vai cancelar o 9 vezes o fatorial de 8, vai sobrar só o 10, né? Agora, 9 vezes fatorial de 8, dividido por 9 vezes fatorial de 8, um número dividido por ele mesmo dá 1, né? Tudo isso sobre o fatorial de 8. Agora ficou muito bom, porque de fora do parênteses nós temos um produto. Aí você pode simplificar, né? Fatorial de 8 com fatorial de 8. Aí dentro do parênteses está dando 11. 11 vezes 9, você vai encontrar como resposta 99. Tá lá. Então, normalmente, situações que envolvem soma ou subtração, lembre de fator comum em evidência, tá? E agora a letra E.
Antes de fazer a letra E, eu preciso fazer duas observações. Primeira, o fatorial, ele é de números naturais, tá? Professor, quem são os naturais? É o zero e os positivos. 0, 1, 2, 3 e por aí vai, tá? Não esqueça disso. Então, não existe fatorial de número negativo. E esse lembretezinho que eu coloquei para vocês aqui, ó. O fatorial de 1 é intuitivo que é 1, né? Agora, e o fatorial de 0? Gente, por definição, o fatorial de 0 também vale 1. Então, você tem que guardar isso daqui, tá? Fatorial de 1 e fatorial de 0 valem 1, beleza? E só temos fatorial de números naturais. Aí eu vou resolver uma situação agora que envolve fatorial e que tem incógnita. Nós temos uma equação aí para resolver que tem incógnita. Eu quero achar o valor de x, tá? Como é que nós vamos proceder numa situação como essa daqui? Nós vamos fazer como vínhamos fazendo com os números, ó. Eu vou desenvolver o maior até o menor para poder simplificar. No caso aqui, ó, x e x menos 2, o maior é o x. Eu vou desenvolver ele até o x menos 2. Olha como é que vai ficar. Repete o x. Aí o próximo fator vai ser x menos 1. A gente sempre vai subtraindo 1, né? Tá lá. Agora do x menos 1, você subtrai 1. Olha aqui no rascunho, ó. X menos 1 menos 1. O que vai ficar? X menos 2, né? E aí eu cheguei no de baixo, ó. Aí você segura o fatorial no último aqui, ó. Beleza? Aí você repete o de baixo. E isso está dando 12. Como é produto, né, de fora dos parênteses e divisão, a gente pode simplificar. E você vai ter que resolver o que sobrou, né? Aqui, ó, nós vamos fazer o chuveirinho, a famosa distributiva. Vamos lá. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1, menos x, igual a 12. Aí você percebeu que está aparecendo uma equação do segundo grau, né? Joga o 12 para o primeiro membro e resolve ela. X ao quadrado menos x menos 12 igual a 0, tá? Aí eu vou parar aqui e vou aqui no rascunho resolver a equação do segundo grau. Normalmente a gente aprende na escola resolver com a fórmula de Bhaskara, né? Vou fazer com ela, vamos lá. Primeiro eu vou calcular o delta. O delta é b ao quadrado, o b é quem multiplica o x, né? Aí eu vou destacar aqui para vocês, ó. O a vale 1, é o que multiplica o x ao quadrado. O b vale menos 1, é o que multiplica o x. E o c vale menos 12, ó. Então, o delta é b ao quadrado, ou seja, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 12. Tá lá. Resolvendo, menos 1 ao quadrado fica 1. E aqui no finalzinho, ó, menos com menos vai ficar mais. E agora fazendo a continha, 4 vezes 1, 4, vezes 12, 48. Então observem que o nosso delta deu 49. Você fica feliz, né? Delta 49, você sabe a raiz dele, tá tranquilaço. Aí agora, utilizando a fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos b vai ficar menos menos 1, mais ou menos a raiz do nosso delta, que deu 49, sobre 2 vezes o a, 2 vezes 1. Aí, melhorando, o que nós vamos ter? Menos menos 1 dá 1. Raiz de 49 é 7 sobre 2. Aí nós vamos ter duas respostas, né? Primeiro você resolve com mais, depois com menos. E aí você tem os famosos x' e x2', né? Então vamos fazer com mais primeiro. 1 mais 7, 8 por 2, 4. Agora com menos. 1 menos 7, menos 6 por 2, menos 3.
Gente, então encontramos para x, para essa equação do segundo grau aqui, x igual a 4 e x igual a menos 3. Mas aí vocês têm que lembrar que o fatorial é de números naturais. Então, o menos 3 não serve, tá? Então, qual que vai ser a resposta? A nossa solução aqui vai ser 4, tá? O valor que você substitui aqui no lugar do x, resolve a continha e dá 12, é o 4. Beleza? Então, para não esquecer, vou colocar aqui, tá? Por exemplo, quando a gente tem n fatorial, o n é natural. Bacana? Show de bola. Pois bem, gente, então esse é o primeiro pré-requisito. Você tem que saber fazer cálculos com o fatorial, porque isso vai aparecer ao longo dos agrupamentos aí na matéria, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Agora, o segundo pré-requisito são os anagramas. Eu vou te explicar o que é um anagrama e vou te falar como que isso vai aparecer aí nas próximas aulas ao longo das questões, tá? Gente, o anagrama vão ser letras, tá? Letras dispostas em palavras ou em frases. 99% das questões são com palavras, tá? Deixa eu te dar um exemplo. Por exemplo, você tem a palavrinha Roma, isso já é um anagrama, tá? Um anagrama são letras dispostas. Por exemplo, o seu nome é um anagrama. A palavra matemática é um anagrama, tá? Aí as questões vão te perguntar o seguinte: com as letras da palavra Roma, por exemplo, quantos anagramas eu consigo formar? Então a ideia seria você ir trocando as letras de lugar, um jogo de palavras, né? E ir formando outros anagramas. Por exemplo, só para você ter uma ideia, troca as letras da palavra Roma de lugar. Por exemplo, você consegue formar a palavra amor, você consegue formar Omar, tá? E você consegue formar anagramas também que não têm sentido na nossa língua. Por exemplo, R-M-O-A. E por aí vai. Você poderia ficar trocando as letras aqui até encontrar todas, né? Aí, primeira coisa que eu quero chamar a atenção. Você já entendeu, então, o que é um anagrama, tá? E a questão é o seguinte, nós vamos desenvolver uma ferramenta que consegue calcular a quantidade de anagramas, tá? A ferramenta vai ser a permutação, já vou adiantando, tá? Porque para achar os anagramas, você tem que ficar trocando de lugar. E eu te falei no quadro anterior que troca de lugar, troca de posição, tem a ver com permutação, né? Mas depois aprofundaremos nisso. Então eu quero que você guarde o que é um anagrama e quero que você guarde isso daqui, ó, dúvida muito comum de aluno. Os anagramas podem ter sentido ou não no nosso idioma. Você tem que contar esses daqui também, ó, que não tem sentido no nosso idioma. Também é contabilizado como um anagrama. Beleza? Então tá aí, pessoal. Chegamos ao final da nossa aula de número 1, tá? Nessa aula, eu preciso que você saia dela entendendo o que a análise combinatória estuda, tá? A gente vai contar as possibilidades, vamos desenvolver ferramentas para contar possibilidades. Eu já te dei uma visão geral das ferramentas para você saber o que vem por aí nas próximas aulas, tá? E começamos aqui com os pré-requisitos, tá? Te apresentei o fatorial e te apresentei os anagramas, tá? Se você não for inscrito no canal e tiver gostado dessa aula, inscreva-se no canal e deixa um like aí para mim também. Então, aguardo vocês na aula 2 com as duas primeiras ferramentas, o princípio aditivo e o princípio multiplicativo, tá? Valeu, galera! Tchau, tchau!